Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e, como sempre, a sugestão do tema ou assunto que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você quer saber mais sobre um assunto, ampliar o seu conhecimento, está curioso? Se for um assunto que interessa à sociedade, pode ter certeza, mande para nós. Eu e a nossa produção teremos o maior prazer em colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente interessa para você. Nós tivemos a oportunidade, nesta fase, depois das eleições, de entrevistar os prefeitos eleitos e reeleitos de todo o Grande ABC, ainda com exceção do prefeito de Diadema, pela qual está fazendo este agendamento. Mas tão importante quanto a eleição, os eleitos, é o processo pela qual envolveu as eleições deste ano, considerando que foi uma das eleições que sofreu um grande ajuste e uma grande mudança na legislação eleitoral. Para falar sobre este assunto, sobre transição, eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Mais o advogado especializado em direito público e eleitoral, Dr. Leandro Petrin. Dr. Petrin, muito obrigado pela oportunidade em trazer aqui esta pauta, né? Até porque daqui a 2 anos, aqueles que forem disputar as eleições para deputado, senador, governador, tem que estar ajustado. E esta foi a primeira eleição com a nova legislação. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Orlando, agradeço a presença aqui no seu programa, um programa bastante importante para a região do Grande ABC, para as pessoas que querem se informar sobre os temas que efetivamente acontecem aqui na região. Uma honra aqui estar com você. Aliás, me corrija se eu estiver equivocado, eu acho que dos prefeitos eleitos, você, o seu escritório pela qual você representa, eu vou tomar a liberdade de chamar de você, porque o Petrin também é meu advogado eleitoral. Eu acho que foi o advogado que mais teve êxito nas eleições de 2016, estou correto? Nós atuamos das 7 cidades aqui, atuamos em 6 cidades, só não atuamos em Diadema, e das 6 cidades que nós atuamos, o nosso cliente que não saiu vencedor foi em São Caetano do Sul. Né? Graças a Deus, todos os demais aí ou foram eleitos porque o sistema é de um turno só, né? Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, e os outros 3 se elegeram no segundo turno, né? No caso São Bernardo do Campo, Santo André e Mauá. Aliás, quero aqui agradecer o profissionalismo do competente advogado que atuou junto conosco em São Bernardo, o Dr. Carlos Calado, que fazia lá o nosso dia a dia, né? Sim, sim. E o escritório do Dr. Petrin também fez a nossa campanha, mas não é isso que o traz aqui, tá certo? Até porque o assunto é muito mais amplo. Petrin, teve uma profunda mudança na legislação eleitoral, elogiada antes da campanha por muitos, criticada por alguns, passado o processo agora. Qual é o balanço? Tivemos bons avanços ou ainda não é aquilo que a sociedade quer, o que seja mais justo, uma legislação que deixa muita pendência? Eu queria a tua análise de maneira geral e depois nós vamos pontuando as principais mudanças. Tá. Orlando, primeiro acho que nós precisamos deixar muito clara a necessidade de uma reforma política no país. Não dá mais para, após cada escândalo de caráter nacional, existir uma alteração na lei. Então, é impressionante a gente saber que de 95, onde a Lei 9.504 surgiu para ser a lei geral das eleições, ela já sofreu 10 alterações. Então, são muitas alterações para uma única lei. E ela sempre vem depois de algum escândalo. Então, lá atrás, quando tivemos o escândalo do mensalão, e foi considerado ali por recursos não contabilizados de campanha, é isso que dizia o ex-tesoureiro do PT, Laudelúbio Soares, que o mensalão era um recurso não contabilizado de campanha. Então, se mudou, né? Deixou de ter showmício, deixou de ter outdoor e deixou de ter as placas nos postes de iluminação. E de lá para cá, sempre uma nova alteração. Esta, de fato, foi uma alteração para essa eleição muito significativa, porque mexeu na propaganda, mexeu
né, na forma de propaganda, no tempo da campanha e no financiamento. Né? Então, nessa eleição, não tivemos mais os financiamentos empresariais, somente pessoa jurídica, né, era que podia pagar. E o fundo partidário. Né? E o fundo partidário. Não tivemos mais a possibilidade, diminuiu muito a forma de campanha, o formato das campanhas eleitorais, a gente fala aqui com mais profundidade daqui a pouco, e também o tempo da campanha. Houve uma redução para 45 dias já no primeiro turno. E aí você vê algumas incoerências já, porque você tem uma diminuição significativa do primeiro turno, onde são muitos os candidatos que participam, e no segundo turno, que você tem apenas 2 candidatos, 30 dias de campanha. A proporcionalidade não valeu, né? Não, mantiveram o mesmo tempo do segundo turno e diminuíram do primeiro. Ficou muito curto para o primeiro turno, em especial para aqueles candidatos que precisavam se mostrar conhecido, porque não foi só de prefeito o primeiro turno, né? As candidaturas de vereador. Então, a pessoa não votava só a prefeito política. E vice-prefeito, a política estava ali ampliada, porque tinham vários candidatos a vereador, vários candidatos a prefeito, num tempo curto e uma forma de propaganda limitada. No segundo turno, onde são só 2 candidatos a prefeito, uma campanha longa, né? E aí, enfim... E sem os vereadores. Sem né? os vereadores. Na tua avaliação, isso foi um apontamento que precisa ser corrigido? Precisa ser corrigido. E outro problema... Essa correção para você tem que ampliar o primeiro turno ou diminuir o segundo? Eu acho que as duas coisas. Diminuir um pouco do segundo turno e dar alguns dias a mais no primeiro turno. E uma outra coisa que ajudaria muito no processo eleitoral é a questão dos registros de candidatura. Porque nós tivemos um encurtamento da propaganda eleitoral e uma postergação dos registros de candidatura. E o que é os registros? Os vereadores, os candidatos a prefeito, tendo que buscar certidões, levar as documentações à Justiça Eleitoral e fazendo isso junto com a campanha eleitoral. E no meio da eleição, olha, o fulano foi impugnado, o ciclano foi indeferido e gera uma estabilidade no eleitor. Isso pode ser feito antes da eleição. O ideal seria os partidos já sabem quem serão os candidatos. Então faz lá a convenção em março, em abril, faz o registro dos candidatos todos, consegue todas as instâncias da Justiça Eleitoral debater aqueles registros de candidatura. E aí sim, somente as pessoas, os candidatos que tiverem os registros deferidos é que participarão da campanha eleitoral. É uma segurança. Porque veja, hoje nós temos uma série de cidades onde o vereador teve muitos votos, foi eleito e dia 1º não irá assumir. Né? Então o próprio eleitor falou, poxa, mas... Fui enganado? Eu fui enganado, né? E muitos que na cidade foram deferidos. E aí o TRE acabou indeferindo. Então na urna essa pessoa estava apta para votar. Mas como foi um tempo muito curto, o tribunal considerou esse candidato inelegível, muito embora ele tivesse votos para tomar posse. No dia da eleição, o eleitor, né, mais consciente foi, olhou a pesquisa, não, ele está deferido, voto nele. Só que... E o oposto também, né? Porque surge o comentário no curso da campanha de que o candidato está impugnado, ele acaba sendo liberado, mas corre na campanha dele, até por conta dos adversários, de que ele está impugnado. Isso tem um prejuízo eleitoral também, né? Não, e hoje isso decorre do quê? Decorre de uma judicialização muito grande, né, da política. Então, a política hoje tem sido muito judicializada. Isso faz com que ocorram esses acontecimentos. Às vezes, representações, me perdoe o termo aqui, mas representações ridículas do ponto de vista jurídico, que são propostas só para gerar essa notícia, gerar uma notícia negativa contra um adversário. Isso aconteceu comigo. Você se lembra do início da campanha, muito tranquilo. Eu sou vice-presidente da APAS, me licenciei, Associação Paulista de Supermercados. Mesmo que eu não tivesse sido licenciado, eu poderia continuar uma entidade de caráter privado, sem recurso público. Um dos meus adversários tentou impugnar só para gerar o fato. E ele próprio dizia onde ia, vai perder seu voto e o Orlando não vai ser candidato. Quer dizer, julgou, ganhamos em primeira instância, ganhamos em segunda instância. No TSE. Deixando claro que é apenas para prejudicar o concorrente, não que tenha um fundamento jurídico. Isso também deveria ter um critério melhor, né? Claro, porque se você já faz isso antecipadamente, só pode participar do pleito quem está com o seu registro definido.
isso ajudaria bastante. Agora, tem um outro fato, Petri, que aí eu acho que o grande ABC, esse tratamento isonômico da legislação, que é tratar os desigual de maneira igual. Nós estamos em cidades grandes, São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema, as maiores. Nós não temos rádio e nem TV na campanha, né? No meu caso, São Bernardo, acho que algumas ainda tinham rádio. Santo André tinha rádio, Diadema tinha rádio, alguma emissora funciona. No nosso caso, nenhuma. E aí essa mudança no modelo publicitário, uma placa máxima de 1 por 50, o carro de som não pode mais ter o adesivo a não ser no vidro traseiro, isso também não gera um prejuízo para a sociedade, para ajudar na escolha, no discernimento. Dependendo do candidato, ele não consegue comunicar em 45 dias que é candidato. Olha, eu digo que a propaganda eleitoral, Orlando, não é um direito dos candidatos. A propaganda eleitoral é o direito dos eleitores. Eles precisam, quanto mais informação, estarão mais aptos a tomarem a sua importante decisão de quem vai votar na eleição. Então, este é um direito do eleitor, muito mais do que o do candidato. E quando você suprime isso, você está na ponta prejudicando. Está prejudicando a boa tomada de decisão. A lógica da reforma é o barateamento das campanhas eleitorais. Agora, com todo respeito, uma placa de meio metro quadrado não fica tão mais barata do que uma de 1 ou de 2. Do que uma de 2 metros quadrados, tá certo? Não é isso, de fato, não barateia. Até porque a nova lei trouxe que esta propaganda deveria ser feita com papel ou adesivo. E as empresas que trabalham com publicidade tiveram muita dificuldade em achar esse material. E aí uma placa material maior, que não resiste à chuva. Eu tenho que fazer de novo, trocar, enfim, então de fato isso não aconteceu. Esse barateamento do ponto de vista da propaganda, ele não aconteceu. E sem dúvida nenhuma, nós precisamos ter uma reforma profunda no que diz respeito ao acesso à rádio e à TV. Não dá para cidades do porte de São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Osasco, serem tomadas pela propaganda da capital. Tem lógica isso, né? É possível, eu uso muito o exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a capital, a propaganda eleitoral é veiculada na Rede Globo. O SBT, por exemplo, veicula a propaganda de Niterói. São Gonçalo passa na Bandeirantes. Enfim, há uma quebra de redes, onde o eleitor pode ir lá de ver o que está acontecendo na minha cidade. E vai, porque é esse o assunto que lhe interessa, é saber quem serão os candidatos de São Bernardo, quais os projetos deles, enfim, esse debate. Isso facilitaria demais o processo democrático nessas cidades, que são cidades acima de 200 mil eleitores, que têm segundo turno, são cidades grandes e que não é possível que todos esses eleitores sejam atingidos somente com papel. Muito bem. Petri, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai continuar nessa entrevista, onde hoje recebemos o advogado especializado em direito público e eleitoral, Dr. Leandro Petrin. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe, no dia de hoje, o advogado Dr. Leandro Petrin. Dr. Petrin, no primeiro bloco, nos deu aqui um panorama da nova legislação eleitoral pela qual nós, que disputamos a eleição, convivemos nesta eleição de 2016. Mudança no modelo de financiamento, tempo de campanha, peças publicitárias, diminuiu o tamanho, avanços tiveram, mas também ajustes ainda se fazem necessários. Eu acho que, como tantos políticos como a sociedade defende fim de cavalete em calçada, propaganda em poste de iluminação, excesso de poluição visual, agora o extremo também é complicado. Um outro ponto, doutor Petrin, que a sociedade às vezes não entende, é o prefeito que disputou a eleição, ganhou a eleição, e aí começam a surgir os recursos inacabáveis na justiça, né? O sujeito ganha em primeira instância, ganha na segunda instância, aí vem a notícia de que o Supremo pode suspender a diplomação, não permitir. Isso também não está equivocado, quer dizer, porque a sociedade o escolheu. A justiça não deveria antecipar se ele está apto ou não, mesmo em última instância?
no caso do que diz respeito a temas que eram já conhecidos antes da eleição, acho que sem dúvida nenhuma, olha, não se abordou ali no início da eleição, ele não deve voltar à tona o mesmo assunto depois da eleição. É possível que no curso de alguma eleição alguém tenha feito lá um caixa 2, tenha feito aí cometeu um crime alguma irregularidade durante, e aí sim é possível que o adversário fale, olha, isso é natural. Eu perdi de forma ilícita, né? Eu só perdi porque mas aqui... aí foi um problema decorrente da campanha. Perfeito. A lei nesse aspecto melhorou pelo seguinte, indeferido ou cassado o registro de uma candidatura eleita, nova eleição, independente do resultado. Então não é o segundo colocado. Não é o segundo. Antes era a briga, olha, o segundo colocado tentava o terceiro turno para poder ele assumir. Agora acabou. Então a nova eleição com custo suportado por toda a sociedade de novo, porque, veja, uma eleição, né, não é barata, né, para a própria justiça eleitoral há um custo social muito grande e um período que o mandato ficará com o presidente da Câmara, enfim, há uma instabilidade política também bastante significativa que deve ser levada em consideração até para o bom andamento dos serviços públicos locais. Mas, de fato, requentar representações, questões que eram já de conhecimento para depois da eleição, é do mal perdedor, é daquele que efetivamente não respeita a democracia. Questão da transição, né? Esse assunto é uma pauta, acho que da década. Não se tinha isso, até porque as eleições são sempre muito rivalizadas e muitas vezes o vencedor, em detrimento do derrotado, tem um relacionamento muito estremecido, aquela coisa de que as pessoas sequer se dão a mão, não falo com esse sujeito, não entro, tal. Hoje o modelo está um pouco mais republicano, passou a eleição, mas ainda tem entraves. Aqui na nossa região, nós temos aí uma ou duas prefeituras que não está tendo transição, né? Uma relação muito difícil. Não caberia uma legislação própria, porque a sociedade não quer saber. Dia primeiro tem um novo prefeito, o sujeito que entrou, o governado não quer saber do que o governante fará. Ele vai querer ir no pronto-socorro, tem que ter médico, tem que ter remédio, as coisas têm que estar funcionando. Não caberia um ajuste melhor para que isso pudesse ser feito de maneira oficial e não sobre a vontade daquele que está deixando o cargo? Não, sem dúvida, né? E vamos até, para pegar o exemplo nominal aqui, usar o exemplo de São Paulo, né? Não existe o governo Haddad e depois o governo Dória, né? O que existe é o governo da cidade de São Paulo. Então, um fornecedor que eventualmente prestou serviços à administração pública, olha, não é porque o governante era A ou era B, que ele não vai receber. Ele prestou serviços para a administração e aquele mau governante que eventualmente deixou de pagá-lo é uma dívida da cidade com aquele fornecedor. O próximo governante terá que honrar com este pagamento. Mas aí um parênteses. É a história de você mudar para uma casa e pegar a conta de luz do outro atrasado e você ter que pagar. Também não caberia um ajuste mais rígido nesse aspecto de uma decisão sumária? Quer dizer, quem está chegando herda, por vezes, uma conta que foi contraída de maneira irresponsável. Por isso que nós temos aí a lei de responsabilidade fiscal, né? Esses governantes irresponsáveis, sem dúvida nenhuma, responderão por essas ações no Tribunal de Contas, em ações de improbidade administrativa. Então, no judiciário, eles terão que responder por esta irresponsabilidade de final de mandato. Mas nós temos uma legislação federal que obriga as transições. Falta ainda um regulamento Não tem regulamentação. dessa legislação. E veja, Orlando, acho que nesse aspecto eu sou bastante radical. Eu acho que... Porque o prefeito eleito, ele é por 4 anos. Então, legalmente, ele responde até 31 de dezembro daquele ano. Só que, passado o período eleitoral, ele perdeu a legitimidade, porque o povo o reprovou. Né? Quer uma nova solução para a sociedade. Mesmo quem não foi reprovado, por vezes, no meu caso, ele não disputou a eleição. Não elegeu o seu candidato, mas ele próprio não disputou a eleição. Não teria que, no mínimo, ter uma cumplicidade de qualquer ato após a eleição? Então, veja, era aí que eu queria chegar.
passada a eleição, tendo um novo dirigente, que será empossado dali a alguns poucos meses, mas terá um novo dirigente da cidade, não dá para ter uma assinatura só. Tá. Todos os atos deveriam ser assinados pelo atual e pelo próximo. Pelo próximo. Isso valeria para ele no futuro depois, Sem dúvida, sem dúvida. Então não dá para... porque o que existe são, muitas vezes, transições de faz de conta. Olha, tudo bem, muito bacana, nossa... Mas, olha, deixa eu olhar o extrato. Não, em casos como aqui Ribeirão Pires, que por problemas jurídicos em andamento, o atual prefeito veio contraindo, enfim, não conheço o mérito, mas o prefeito eleito não quis a transição de medo de poder ser solidário de algum ato que foi praticado pelo prefeito que deixa o cargo. Pois é, uma irresponsabilidade muito grande e acho que a população na urna começou a dar essas respostas, né, a esses governantes que, enfim, utilizam apenas para si, né, do ponto de vista político, da administração pública. Esse exemplo que você deu é um que o prefeito ficou muito distante dos demais, ainda que concorrendo à reeleição. Então, acho que é fundamental, passado o período eleitoral, né, o resultado das urnas reconhecido, assinatura de 2. Né, acesso a balanço, acesso às contas da administração, enfim, fazer esses 2 meses uma gestão compartilhada. Eu acho que isso seria importante porque, como você bem apontou, dia 2 de janeiro as pessoas vão ter que ter remédio no posto de saúde, vão ter que ser atendidas, né? Há questões urgentes que não param, né? O transporte. Você precisa deixar o uniforme, está sendo comprado para as crianças receberem na volta às aulas? Pois é, o processo licitatório muitas vezes demora um período. É lícito, de verdade, enfim, tem alguns problemas. Eu acho que é um ponto que precisa ser rapidamente debatido. Eu estou convivendo isso agora, fui prefeito eleito de São Bernardo, estou fazendo a transição, mas a gente sente dificuldades em mais informações e mais números. E o que não é muito claro também é o seguinte, como você colocou, o prefeito que está no cargo é prefeito até dia 31. Você também tem dificuldades de impedir atos dele, que por vezes é você que vai pagar, porque a contratação ocorre durante este período, mas é o orçamento pela qual o povo escolheu você para gerenciar, que vem com uma demanda do antigo e que o processo foi desencadeado após a eleição. No mínimo, não poderia ser, dentro daquilo que não é fundamental, essencial, ser contratado. Caberia o quê? Uma nova legislação, uma PEC ou apenas a regulamentação da transição? Eu acho que a regulamentação da transição já seria de bom tamanho. E mais grave ainda, Orlando, são prefeitos que neste apagar das luzes discute temas que vão gerar para a cidade um compromisso de anos. Né? Então, uma PPP, por exemplo, muitas vezes gera um compromisso da municipalidade de 35 anos, de 20 anos. Então, não é... Porque uma coisa seria, esse custo aqui em fevereiro acaba. Contrato de um ano, né? Contrato de um ano, enfim. Mas há compromissos aqui que se estendem por muitas outras gestões. E são feitos por quem? Por aquele que foi, muitas vezes, reprovado na urna, que não quis mais e que faz esta alteração, muitas vezes, para prejudicar o seu sucessor. Tem a má fé, né? Ele compromete o teu orçamento exatamente para prejudicar a tua gestão. Isso. Legalmente, tem algo que pode ser feito, Petrinho, para que a sociedade, o sujeito que está indignado, viu que o cara está trocando o asfalto da rua que não precisava agora, quer denunciar. O que pode ser feito? Eu acho que todas as denúncias dos munícipes podem ser feitas ao Ministério Público, né? O Ministério Público tem se socorrido dessas reclamações da sociedade e os próprios prefeitos que tomarão posse podem também provocar o Tribunal de Contas, podem também entrar com ações judiciais para tentar limitar essas loucuras de agentes políticos irresponsáveis que fazem no apagar das luzes ações como essa aqui que nós estávamos comentando. Você está acompanhando a entrevista com um advogado especializado em administração pública, direito público e também advogado eleitoral, o doutor Leandro Petrin. Petrin, nós temos 1 minuto para fechar essa nossa entrevista. Um tópico rápido. O que você mudaria para a próxima eleição na legislação eleitoral? Antecipação dos registros de candidatura, só poderá participar aquele que efetivamente foi deferido.
uma ampliação do acesso de propaganda eleitoral do ponto de vista do tamanho, onde o eleitor possa participar de forma mais tranquila, dizendo ali a sua afinidade, e no ponto do financiamento, e essa é uma questão ainda polêmica, mas simplesmente restringir a participação das pessoas jurídicas, eu acho um equívoco. De maneira sumária, poderia avaliar, quem presta serviço público não pode financiar a campanha. Quem presta serviço público, um limitador de valor nominal, então pode-se doar até tantos R$1.000 ou 2% do seu faturamento, como antigamente era 2%, independente do valor. Pode-se ter um teto para pessoas físicas fazerem a doação, então acho que a democracia ela tem um custo, né? Uma eleição não é barata, faz parte da democracia este custo e a sociedade precisa de alguma forma arcar. Fazer só do ponto de vista do financiamento público, acho que é um prejuízo para as nossas cidades que hoje estão com carência na saúde, na educação. Então, acho que precisamos achar esse equilíbrio. Muito bem. Você de casa que nos acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar e ver essa entrevista com o advogado especializado em administração pública e direito eleitoral, Dr. Leandro Petrin, a quem eu agradeço o seu tempo e disposição. Muito obrigado, Petrin. Obrigado, estou às ordens sempre que precisar, Orlando. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.